O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é a Casa de Ouro e o Desafio da Madrugada. Lembrando de me seguir, compartilhar, republicar, coloque nos seus favoritos e deixe muito comentário, muito like, dizendo o que vocês acharam dos relatos. Lembrando de que pode estar mandando de vocês também para eu contar nos privados dessas redes sociais maravilhosas que vocês me conhecem. E vamos lá. A dona do relato não quis se identificar, normal, mas ela quer contar e compartilhar a história que houve desde criança na família. A família dela é do sertão do Piauí, perto de Oeiras, e diz que essa história é contada de geração de pai, filho, irmão, primo, tio, tia-avó, e todo mundo conta na região e é um fato muito antigo, então ela quis passar pra gente o que ela conhece desde criança, o relato. Essa história ela é velha, mas viva. Passou de boca em boca, de fogão em fogão e até hoje ninguém sabe se foi coragem ou loucura, só sei que o ouro ainda tá lá. No alto de uma colina seca, cercado por mandacarus e silêncio, havia uma casa de barro e pedra que o povo chamava de Casa do Ouro. Diziam que muitos anos atrás um coronel rico enterrou ali um baú cheio de moedas e joias, mas morreu antes de revelar onde. Desde então a casa ficou vazia, mas nunca quieta. Quem passava por perto ouvia vozes, choros, risadas de criança e até passos no telhado. A porta rangia sozinha, a janela batia sem vento e o povo dizia: quem conseguir passar a noite inteira lá até às 7 da manhã sem correr de medo, ganha o ouro. Bento era um homem forte, teimoso e sem medo de nada. Trabalhava com a roça, caçava de noite e dizia que assombração é coisa de gente fraca. Ele era o mitidinho da região. Quando ouviu falar do desafio, riu alto e disse: esse ouro vai ser meu, e quem quiser, que venha ver. No dia marcado, Bento levou uma lamparina, um terço, uma garrafa de cachaça e um facão. Entrou na casa às 18 horas com o sol se pondo e o povo ficou de longe, observando. Alguns rezavam, outros apostavam que ele não duraria até a meia-noite. Às 19 horas, Bento acendeu a lamparina e se sentou no chão da sala. A casa estava fria, mesmo com o calor do sertão. O silêncio era pesado, mas ele não se abalou. Às 20 horas, ouviu passos no corredor, levantou o facão, nada, só o som. Às 21 horas, a porta da cozinha bateu, ele foi lá, estava aberta, mas ele jurava que tinha trancado. Uma casa velha, velho. Como que ia trancar, né? Às 22 horas começou a ouvir uma voz fina como de criança dizendo: você veio buscar o que não é seu. E ele respondeu: eu vim buscar o que foi deixado. Às 23 horas a lamparina apagou sozinha. Bento acendeu de novo, mas a chama era azul e não fazia calor. Ele colocou a mão. Nada, era fogo frio. À meia-noite, o chão começou a ranger, como se alguém andasse por baixo da casa, e então uma sombra passou pela parede, alta, magra, com braços longos demais, sem rosto, só um buraco onde devia estar a cara. Bento tremeu, mas não correu. Tinha uma sombra no rosto que conseguia ver só pequenos pontos vermelhos naquele buraco. Era estranho, mas ao mesmo tempo profundo. À 1h da manhã, as vozes aumentaram. Chamavam por nomes antigos: Joana, Pedro, Coronel. Às 2h da manhã, Bento viu uma mulher parada na porta, vestido branco, olhos escuros, cabelo molhado. Ela não falava, só olhava. E depois sumia. E às 3 horas da manhã, a hora crucial da folia dos sobrenaturais, ouviu um som de moedas caindo no chão, mas não havia nada, só o som. Às 4 horas, a casa ficou quente, muito quente, como se estivesse pegando fogo, mas não havia fumaça, era só calor e gritos.
E depois Bento começou a suar. O terço que segurava quebrou sozinho, a garrafa de cachaça estourou e o facão ficou preto como se queimado. E depois, a partir das 6 horas da manhã, ele ouviu uma voz grave vinda do chão. Falta pouco, mas você não vai aguentar. A casa começou a tremer, as paredes choravam, literalmente escorria água pelas rachaduras e o chão parecia respirar. Bento fechou os olhos, rezou, chorou, mas não correu. Então, às 6h59 da manhã, o silêncio voltou. A luz do sol entrou pela janela e Bento abriu os olhos. E às 7 em ponto, igual combinado, ele saiu da casa. Pálido, suado, mas de pé. O povo correu para ver. Ele não falou nada, só apontou para o quintal. Cavaram ali e acharam um baú, enferrujado, pesado, cheio de moedas antigas, correntes de ouro e uma carta. A quem tiver coragem de enfrentar o que deixei, que leve o que é meu, pois não me pertence mais. Bento ficou rico, mas nunca mais dormiu direito. Dizia que às vezes ouvia a casa chamando, que o ouro tinha dono, que coragem tem preço. O ouro era real, mas o medo também. E tem coisa que a gente ganha, mas nunca deixa de carregar. Até hoje, as histórias mais contadas aqui do interior, e é uma das mais famosas, entre outras que depois posso estar contando. Mas essa eu lembro desde pequenininha e me causava muito medo quando era contada à noite, pelos avós, tios e os primos nas fogueiras. Maravilhoso esse relato. E realmente no interior tem muita história legal, muito relato sobre isso e é incrível quando os mais velhos contam, incrível. Mande seu relato também, deixa muito like, muito compartilha, muito segue, muito coraçãozinho para mais relatos. A Casa da Rua 47. É o nosso tempo no relato de hoje. Não esquece de seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos, deixar muito like, muito comentário do que achou desse relato e mandar o seu também nas redes vizinhas, directs ou aqui mesmo que a gente vai estar contando para vocês. E vamos pro relato. Vamos chamá-lo de Rafael. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e o que eu vou contar aconteceu em 2022, quando me mudei para Goiânia por causa de um emprego. Aluguei uma casa antiga na Rua 47, perto do setor sul. Era uma construção dos anos 60, com paredes descascadas, janelas de madeira empenadas e um cheiro forte de mofo. Mesmo com tudo limpo, o aluguel era absurdamente barato. O corretor só disse: ela tá parada faz tempo, se quiser é sua. Na primeira noite, ouvi barulhos no forro, mas não eram ratos. Eram como arranhões lentos, como se alguém estivesse tentando abrir caminho por dentro da madeira, às 3 horas da manhã. A torneira da cozinha começou a pingar. Fui fechar. Quando cheguei lá, a pia estava cheia de água escura e tinha um tufo de cabelo dentro, bem nojento. Pensei que era problemas no encanamento, voltando alguma sujeira. No segundo dia, encontrei marcas de mãos na porta do quarto. Eram pequenas, como de crianças, mas com dedos longos demais. Limpei. No dia seguinte estavam de volta, mais nítidas, como se tivessem sido feitas por dentro da madeira. Pensei, deve ser mancha antiga que já foi pintada antes. Comecei a ter pesadelos, sempre o mesmo. Eu acordava dentro da casa, mas tudo estava escuro e alguém me observava do teto. Não do canto do teto. Não do canto, mas sim, de cima do teto, como se estivesse grudado lá sorrindo. Os olhos eram brancos, sem pupila e a boca não se movia, mas eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça. Você entrou, agora é parte dela. Fui falar com os vizinhos, bem antigos lá da região e próximo à casa, e uma senhora me disse que aquela casa já tinha sido interditada 2 vezes. Um casal lá em 1998, bem velhinhos, nessa época de 98, havia desfalecido.
na casa. E depois um rapaz em 2010. Todos foram encontrados com olhos abertos. Não que seja relevante ou tivesse algo a ver, mas ela me dizer isso me causou calafrios. O rapaz parece que teria tido infarto. E nisso é como se tivesse visto algo que não podiam compreender. A polícia nunca conseguiu explicar, nem peritos, ninguém levou muito para frente esse tipo de conversa. Na terceira semana decidi sair, mas a casa não deixava. Toda vez que eu tentava abrir o portão, ela travava, o celular parava de funcionar, a luz apagava e eu ouvia passos atrás de mim. Mas quando virava não tinha ninguém, só o som de respiração alta, quase dentro do meu ouvido. Consegui sair só quando quebrei uma janela e pulei. Fui direto para um hotel e nunca mais voltei, mas às vezes quando estou sozinha ainda fico pensando naquilo e sinto aquele cheiro de madeira velha, um cheiro estranho. Nem quis explicar ao corretor, mas eu percebi que ele já sabia o motivo que eu não ia ficar mais alugando aquele local, porque ele nem se espantou. Semana passada recebi uma ligação sem número. Quando eu atendi, ninguém falou nada, só ouvi um som de torneira pingando, um sussurro de voz, não que tenha a ver, mas me lembrou muito essa ocasião. Acontece. Casas antigas com históricos profundos às vezes deixam marcas, evidências, repetições de quem já morou lá. Não um espírito incerto das pessoas que morou lá, mas uma repetição espiritual do que houve ou a casa, mas foi bem legal. Quem gostou aqui, deixando nos comentários já aconteceram, se vocês sabem o que significa, manda seu relato também e curte bastante. O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é o brilho que nunca apaga. Lembrando de me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos, deixando aqui nos comentários as curtidas, dizendo o que achou deste relato e mandando também o relato de vocês, para que a gente possa estar contando a história de vocês aqui também. Para começar o meu relato, primeiro eu vou explicar o fator ocorrido em minha cidade para ter tanta atividade sobrenatural na minha região. E que todos entendam a delicadeza dos fatos acontecidos e que entendam com respeito e carinho o que vou relatar agora. A catástrofe do Césio 123 aqui em Goiânia, na minha cidade. Em 13 de setembro de 1987, no centro de Goiânia, Goiás, teve início um dos episódios mais trágicos da história brasileira, o acidente radiológico com o Césio 137. Tudo começou quando 2 catadores de materiais recicláveis invadiram uma clínica de radioterapia abandonada, o Instituto Goiano de Radioterapia, e encontraram um aparelho médico deixado para trás. Os catadores desmontaram o equipamento e levaram partes para um ferro velho dentro do cabeçote de chumbo do aparelho. Havia uma cápsula contendo cerca de 19 gramas de cloreto de césio, CSC1, um pó branco que brilhava no escuro. Fascinados pelo brilho do material, eles compartilharam o material com familiares e vizinhos sem saber que estavam lidando com uma substância altamente radioativa. A exposição ao césio 137 causou uma contaminação em larga escala. Pessoas manusearam o pó, passaram nas mãos, no corpo e até em objetos pessoais. A radiação se espalhou por diversos bairros de Goiânia. Ao todo, mais de 1.600 pessoas foram afetadas, sendo que 4 morreram diretamente por causa da exposição intensa. Entre as vítimas fatais estavam Leide das Neves, de 6 anos, que ingeriu pó radioativo, Edson Alves, o funcionário do ferro velho, Maria Gabriela, a esposa do dono do ferro velho, e Israel Batista, que era um dos catadores que encontrou o aparelho. A tragédia só foi descoberta semanas depois, quando os sintomas de radiação começaram a se manifestar em várias pessoas. O governo federal, junto com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNN, interveio. Casas foram isoladas, toneladas de materiais contaminados foram enterrados em depósitos especiais.
e centenas de pessoas passaram por exames e descontaminação. O acidente foi classificado como nível 5 na escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 0 a 7. Isso significa que teve consequências de longo alcance, comparáveis aos grandes desastres nucleares. O acidente deixou marcas profundas na cidade. Muitas vítimas enfrentaram preconceitos, traumas psicológicos e problemas de saúde por anos. Goiânia passou a ser associada ao Césio 137 e é o episódio que virou símbolo de negligência com materiais radioativos e da importância da segurança nuclear. Hoje há monumentos e memoriais que lembram o ocorrido aqui na minha cidade, e o caso é estudado mundialmente como exemplo de desastre radiológico urbano, e foi realmente um dos dias mais tristes desta cidade. Continuando, eu nunca contei isso para ninguém, mas resolvi relatar no perfil. E acho que também está na hora, porque tem coisas que a gente guarda por medo e tem coisas que a gente guarda porque ninguém ia acreditar mesmo. E foi em março desse ano. Eu estava voltando do serviço cansada, cabeça cheia. Resolvi cortar caminho por aquela rua perto do setor aeroporto. Não vou me identificar. Onde todo mundo sabe que foi o epicentro do acidente com o Sérgio. Hoje em dia o lugar está diferente. Não tem mais muro, não tem placa de perigo nem vigilância. Só um terreno baldio, aberto com mato alto, entulho e um silêncio que preza. E que pesa muito. Ali, onde antes era o ferro velho do Devair, agora é um espaço esquecido. Algumas pessoas passam por ali sem saber o que aconteceu. Outras evitam, dizem que à noite o lugar muda e eu descobri isso do pior jeito. Eram umas 8:30 da noite. O céu estava limpo, mas o ar parecia parado. Quando eu cheguei perto do terreno, senti um arrepio. Não era só medo, era como se algo me reconhecesse, e aí eu vi uma luz azul fraca, meio refletindo no chão. Não era poste nem reflexo, era uma luz que parecia tipo pulsar e respirar. Então eu parei e fiquei olhando. E foi aí que eu vi uma voz baixinha de criança, tipo sussurrando perto de mim. Meu corpo travou. Eu tentava mexer os pés, mas pareciam que estavam grudados no chão. Aí a luz foi ficando mais forte. Então no meio do terreno, sério, eu vi um vulto. Uma menininha, devia ter uns 6 aninhos o tamanho, vestido com um vestido sujo branco, cabelo preso com fita vermelha e me olhando com os olhos profundamente, bem escuros e fundos. Ela não falava, só olhava, e aí eu comecei a sentir uma dor muito forte no estômago, como se tivesse engolido pedra. A cabeça latejava e a voz voltou. Eu perguntei, cadê seus pais? Fechei os olhos e comecei a rezar. Quando eu abri, ela não estava mais lá, mas a luz ainda refletia no chão. Então, eu percebi que o chão estava marcado, porque lá hoje é todo concretado. Como se alguém tivesse desenhado com fogo um círculo com símbolos que eu nunca vi. Tipo manchas, nem sei se eram símbolos para identificar. Saí correndo, cheguei em casa trancando tudo, passei mal a noite inteira, febre, vômito, dor nos ossos. Fui no hospital, fizeram exames, mas não acharam nada. Mas eu sabia, aquilo não era físico, era outra coisa e psicológico. Uns dias depois fui falar com o seu Ademar, que mora ali desde os anos 80, e ele me olhou sério e disse... Explicou que muita gente relata ver a menininha. Alguns alegam que era a Leide que morreu, a criança com 6 anos, na catástrofe, e que às vezes apareciam e desapareciam na frente das pessoas de madrugada. E o mais estranho, Jalma, é que agora em 2025 a cidade está tentando lembrar da tragédia de outro jeito. A Secretaria de Saúde lançou um projeto chamado Praça Cultural Césio 137, com exposições itinerantes, arte e memória, tá até no Museu Frei Confalone. Querem transformar a dor em aprendizado.
Mas o terreno mesmo continua lá, esquecido, sem placa, sem respeito, como se quiserem apagar o que aconteceu. Está tudo lá, embaixo do concreto. A casa, a história da família, tudo. É muito triste mesmo. Mas tem coisas que não se apagam. Tem brilhos que não somem e tem almas que não descansam. É muito, 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 muito surpreendente seu relato. Muito. E deixam aqui nos comentários o que vocês achou do relato da nossa colega. E mande o relato de vocês também. Muito like, muito coração, muito compartilhamento. Não esquece de me seguir. E realmente aqui em Goiânia foi um dos fatos mais tristes que ocorreu.